Nessa videoaula, nós vamos falar sobre as partes do violão para que você conheça bem o instrumento e saiba quais são as partes. Caso se dê algum defeito e você precise comunicar a alguém, você saber os nomes, para você não ficar perdido, saber orientar as pessoas e saber também utilizar melhor o seu violão. Uma parte do violão muito importante é o cavalete. O cavalete é essa peça responsável por segurar as cordas do violão. Alguns violões têm cordas de aço e os cavaletes são parafusados no tampo do violão, ok? Uma outra parte que compõe o violão são as cordas. O violão é um instrumento de 6 cordas e elas são contadas de baixo para cima. A corda 1 é a mais fina e a corda 6 é a mais grossa. Nunca se esqueça disso. Mas uma parte do violão são os trastes. Os trastes são esses ferrinhos responsáveis por dividir as casas. Então, o nome dos ferrinhos são trastes. Mais uma peça do violão é a pestana, que é essa peça que fica no começo do braço. Essa peça segura as cordas e ordena a distância das cordas. Ela tem uns sulcos, uns cortezinhos, onde as cordas ficam para poder se afixar melhor. Alguns violões têm a pestana de osso, alguns têm pestana de marfim, o meu tem a pestana de madeira. Cada violão varia de acordo com a marca, de acordo com o luthier que fez, enfim, são muitas variedades. Mas uma parte importante do violão é a mão. A mão do violão é essa parte toda daqui de cima. É a cabeça, né? A mão aqui, ó, onde ficam as peças para você afinar, esticar as cordas, enfim. Essa é a mão do violão. Mais uma peça é o braço. O braço do violão é toda essa parte que se estende aqui na frente até a mão do violão, ok? Agora nós vamos mostrar as casas. As casas do violão são esses espaços entre os trastes, ou seja, entre um traste e outro se encontra uma casa. Veja bem, entre a pestana e o primeiro traste está a primeira casa. Logo depois a segunda casa, a terceira casa, quarta casa, quinta casa e assim por diante. Alguns violões têm 24 casas, outros têm 22, alguns têm 19. Isso varia também da marca do violão. São muitas marcas, são violões diferentes, não tem um padrão. Agora nós vamos conhecer as tarraxas. As tarraxas do violão, ou borboleta, é essa partezinha que a gente gira para poder esticar as cordas, diminuir a tensão, aumentar a tensão. Assim nós chegamos à afinação das cordas, ok? São as tarraxas. Sempre ficar de olho aí. Alguns violões têm essas peças de metal. São violões para poder colocar cordas de aço. Alguns violões têm essa peça de plástico, esse ferrinho que está aqui no meio. Esses são violões para poder utilizar cordas de nylon. Essa parte, buraco no tampo do violão, é a boca do violão. Essa parte é o tampo do violão
onde se encontra o que a gente chama de corpo do violão. Corpo, tampo, né? Então esse aqui é o caixa de ressonância do violão, de onde vem a sonoridade. Alguns violões são elétricos, ou seja, nós ligamos eles numa caixa de som. Eles têm essa peça em cima, é um equalizador, para você equalizar o som, deixar mais agudo, mais grave, tem o volume para baixar e aumentar. Eles funcionam com uma bateria de 9 volts, que você encaixa no equalizador. Tem equalizador de várias marcas. Você pluga um cabo nessa parte de baixo, um cabo P10, depois nós vamos olhar, e pluga no amplificador. Essa parte do violão só funciona se o violão estiver plugado numa caixa. Para utilizar o violão elétrico, nós vamos precisar de um cabo. Esse cabo é um cabo chamado de P10, ponta P10. Ele tem dois lados dessa mesma forma. Existem vários formatos de P10. Esse é de metal, esse é de plástico. Importante também saber a marca deles. Tem a marca de qualidade. Então você coloca uma das pontas no seu violão, fica conectado, ok? E a outra ponta você liga no amplificador. Depois nós vamos ter uma aula só sobre o amplificador para você saber como é que funciona. Estas são as partes mais importantes que você precisa conhecer no violão. Alguns violões possuem esse cortezinho aqui para que você alcance casas um pouco mais longe. Outros não têm esse corte. Não faz mal, é o modelo do violão, assim como as curvas superiores e inferiores. Cada modelo tem uma curvatura. Temos violões mais largos, com a caixa de ressonância mais larga, maior. Nós chamamos de violão folk. Outros são mais finos, como esse, né? Violões mais comuns, feitos para ligar mais elétrico mesmo. E tem os violões estudantes que não tem a curva, mas funciona da mesma forma. São violões para a gente estudar, tocar músicas um pouco diferentes. Enfim, cada um vai usar o violão de acordo com o seu aprendizado e da maneira que achar conveniente. É isso aí.